Obrigado. Então, vou começar com a aplicação do teorema do valor médio. Esse assunto de hoje não cai na prova, tá? Não cai na prova. A prova cai até a aula passada. Então, o seguinte. Sejam P um número real, F uma função, e L também um número real. Se existe delta positivo, tá o quê? Preste atenção aí. Até agora, até a presente aula, quando você tinha uma função definida por partes, a decisão sobre a derivada e o cálculo da derivada de uma função num divisor de águas do seu domínio passava pela definição. É o meu celular aí. Passava pela definição. Não tinha regra de derivação para... Não há regra de derivação até agora para você calcular a derivada de uma função no ponto que é um divisor de águas do domínio da função. Uma função que é definida por partes. Com essa proposição, isso vai ser automatizado, porque você vai poder usar as regras de derivação. Como? Proposição é o seguinte, sejam P um número real, F uma função e L um número real. Se existe delta maior do que zero, tá o quê? A função F é contínua no intervalo fechado P mais delta. Fechado em P, aberto em P mais delta. F é diferenciável no intervalo aberto P mais delta. E o L é o limite de f' de x com x tendendo a P, ou seja, o L é o limite da derivada em P, então a função f, pela direita, correção, e L é o limite de f' de x com x tendendo a P pela direita, então f é diferenciável à direita em P e a derivada da f em P à direita é o limite com x tendendo a P pela direita de f' de x. Ou seja, a derivada no ponto, a derivada à direita no ponto, é o limite da derivada pela direita. Isso é muito útil. Tá? Isso é bastante útil. Tá? Esse resultado também vale se for assim, ó, se f é contínua em... Vou fazer uma modificação aqui. Se f é contínua em P menos delta P, f é diferenciável em P menos delta P, e o L é o limite de f' de x com x tendendo a P pela esquerda, então, ai meu Deus, então f é diferenciável à esquerda em P, e a derivada de f em P pela esquerda é o limite com x tendendo a P pela esquerda. Tá certo? Isso substitui a definição... Ai meu Deus, tá horrível hoje. Começa a falar, a gripe já foi embora e a tosse ficou. Tá bom.
Isso substitui. Vejamos um exemplo, ó. Vejamos um exemplo. Vou pegar um exemplo aqui. Em vez de demonstrar esta proposição, eu vou trabalhar com um exemplo. Tá certo? Não farei a demonstração. A demonstração eu fiz na aula anterior. Quem quiser ver a demonstração, olhe o vídeo da aula da turma anterior. Então, considere, para ganhar tempo, já que eu perdi um tempo aqui conversando com vocês. Tá? E considere aqui o seguinte. Se sobrar tempo, Isso é uma aplicação do teorema do valor médio, tá? Seja f de R em R a função dada por f de x, mesmo exemplo da aula, igual a raiz quadrada de x2 mais 8, x menor que menos 1, igual a x2 menos 2x, se x é maior que ou igual a menos 1 e menor que 1, e é x3 menos x2 menos x, se o x é maior que ou igual a menos 1. Olha, a função definida por partes. Tá bom? Então, observe uma coisa. Ó. Primeiro, vamos ver. Diga. Opa, maior que igual. Obrigado. Menor que menos 1, maior que igual a menos 1 e menor que 1 e maior ou igual a 1. Então, primeira coisa. Me diga uma coisa. Quem é limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela esquerda? Esse é o limite com x tendendo a menos 1 pela esquerda de quem? Raiz quadrada de x2 mais 8, certo? Que dá quanto? Dá 3, não é? X tendendo a menos 1, tá? Vírgula. Quem é o limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela direita? É o limite com x tendendo a menos 1 pela direita de quê? De x2 menos 2x, que dá quanto? Dá quanto aí? 3 também. Dá 3. Tá? E quem é f de menos 1? É 3. Calcula por aqui, dá 3. Daí, o limite de f de x com x tendendo a menos 1 é igual a f de menos 1, não é? O limite pela direita, o limite pela esquerda, que é 3, que é o f de menos 1. Então, e assim, a função f, ela é o quê? Contínua aonde? Menos 1. Então, f é contínua no menos 1. Tá certo? Tá? Vamos olhar o 1. Quem é o limite de f de x com x tendendo a 1 pela esquerda? Isso é o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de quem? x2 menos 2x. Que dá quanto? Menos 1, não é isso? Tá certo? Dá um ponto aqui. Quem é o limite de f de x com x tendendo a 1 pela direita? Quem é? É o limite
com x tendendo a 1 pela direita, de quanto? De x3 menos x2 menos x, que dá quanto? Que dá também menos 1, certo? E quem é f de 1? Menos 1. Então, daí, o limite de f de x com x tendendo a 1 é igual a f de 1. E assim, a função f ela é contínua no 1. Ela é contínua no 1. Tá bom? Agora ela é uma função contínua. A conclusão disso é que agora ela é uma função contínua. Por quê? Porque ela é contínua no 1, no menos 1. E se você considerar esses intervalos abertos, ó, menos infinito, menos 1. Menos 1 e 1 mais infinito, em cada um desses intervalos, a função f coincide com uma função que é contínua. E se duas funções coincidem no intervalo aberto, e uma delas é contínua, a outra também é. Então a f é contínua aqui, aqui e aqui. E ela é contínua no 1 e no menos 1. Então ela é contínua em toda a reta. Logo, f é uma função contínua. Logo, a função f é contínua. Agora vamos analisar a diferenciabilidade. Porque se eu tivesse problema na continuidade, eu nem ia atrás da diferenciabilidade. Eu sei o seguinte, também, intervalo aberto. Se duas funções coincidem em um intervalo aberto, e nesse intervalo uma delas é diferenciável, a outra também é. E ao longo desse intervalo, as derivadas são iguais. E isso só vale, já vi aqui, isso eu sei que vale para intervalos abertos. Para intervalo que é fechado, não necessariamente isso é verdade. Já vimos exemplo aqui. Então, daí sai o seguinte, ó. A f, ela é diferenciável em R menos os dois números, menos 1 e 1, porque isso aqui é a união de três intervalos. É o intervalo menos infinito menos 1, união com o intervalo menos 1, 1 aberto, união com o intervalo 1 mais infinito. Porque em cada intervalo desse, a f é diferenciável, porque ela coincide com uma função que é diferenciável. Então, a f é diferenciável aqui e vamos ver quem é a derivada da f em x. A derivada da f em x é igual a... Nesse primeiro intervalo, a derivada da f é a derivada da raiz quadrada de x2 mais 8. Vamos fazer aqui, que é a derivada da raiz quadrada de x2 mais 8. 1 sobre 2, raiz quadrada de x2 mais 8 vezes 2x, que dá quanto? X sobre raiz quadrada de x2 mais 8. Isso vale nesse intervalo, ou seja, se o x é menor que menos 1. Agora vamos ler nesse intervalo. Quem é a derivada da f? Quem é? 2x menos 2, que é a derivada da função polinomial. Então isso é quanto? 2x menos 2. Se o x é maior que menos 1 e menor que 1. Tá? E nesse último intervalo, quem é a derivada da f? Quem é? É 3x2 menos 2x menos 1. Não é isso? Isso é a derivada se o x é maior que 1. Agora, resta saber nos divisores de água. E nos divisores de água? Bem, nos divisores de água, aí eu tenho que partir, antes desses resultados, não tinha jeito. Eu tinha que analisar o limite, por exemplo, quem era a derivada à direita no menos 1, à esquerda no menos 1? É o limite com x tendendo a menos 1 pela direita de quem?
de f de x menos f de menos 1 sobre x menos menos 1. Não é isso? Mas eu não vou por aqui não, agora eu vou usar aquela proposição. Porque eu tenho a derivada, eu já tenho as derivadas à esquerda de menos 1 e à direita de menos 1. Eu tenho as derivadas à esquerda de 1 e à direita do 1. Então vamos ver quem são os limites. Vamos lá. Ponto. Vou começar aqui. Quem é o limite? Com x tendendo a menos 1 pela esquerda, da derivada de f em x. Quem é? É o limite com x tendendo a menos 1 pela esquerda de quem? Quem é a derivada da f em x? Com x tendendo a menos 1 pela esquerda. X sobre raiz quadrada de x2 mais 8. Está aparecendo aqui? Está? Que é igual a quanto? A menos 1/3. E quem é o limite com x tendendo a menos 1 pela direita de f' de x? Quem é? É o limite com x tendendo a menos 1 pela direita de quem, hein, gente? 2x menos 2. E quanto é esse limite? Quanto é? Menos 4. Então, observe. Esse primeiro limite diz o quê? Diz que a f é diferenciável à esquerda no menos 1. E quem é a derivada da f à esquerda no menos 1? Quem é? Menos 1/3. Ah, esse limite aqui diz o quê? Diz que a f é diferenciável à direita em menos 1. E quem é a derivada I? A derivada da f em menos 1 à direita, quem é o quê? Menos 4. Assim, qual é a conclusão? A f não é diferenciável em menos 1. Porque sendo um ponto de acumulação do domínio da f pela direita e pela esquerda, isto é, se eu posso me aproximar de menos 1 e 1 pela direita e pela esquerda, é o que ocorre, né? A f é diferenciável em 1, se somente se ela é diferenciável em menos 1. Ela é diferenciável em menos 1, se somente se ela é diferenciável em menos 1 à direita. É diferenciável em menos 1 à esquerda e as derivadas laterais são iguais. Como são diferentes, qual é a conclusão? A f não é o quê? Diferenciável em menos 1. Eu estou usando essa proposição aqui, ó. Eu estou usando que, lateralmente, a derivada lateral é o limite da derivada lateral. Eu estou calculando a derivada como limite de derivada, diferente do que eu fiz anteriormente, em divisores de águas. Você está vendo a utilidade aqui? Eu não preciso usar a definição de derivada para calcular a derivada. Eu uso as regras de derivação, porque eu tenho as derivadas pelas regras de derivação antes e depois. Aí eu calculo o limite da derivada e eu concluo ou não a diferenciabilidade. Mas para isso eu preciso antes ter a continuidade. Se f é contínua nesse intervalo contendo P, então ela é contínua, tá certo? É o caso. Na realidade, basta que seja contínua em P pela direita, tá? Aqui, basta que seja contínua em P pela esquerda. E na versão que eu apaguei, basta que seja contínua em P pela direita. Agora vamos ver no 1.
Vamos lá. Quem é o limite de f' de x com x tendendo a 1 pela esquerda? Quem é? É o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de quem, hein? 2x menos 2. Menos 1, desculpe. Ah, não, é 1 mesmo, desculpe. É 1, é 1. Menos 1 já foi. De quem? De 2x menos 2. Quanto é esse limite? Quanto é? 0. Tá? E quem é o limite com x tendendo a 1 pela direita de f' de x? Quem é? É o limite com x tendendo a 1 pela direita de quem? De 3x ao quadrado